Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando sobre leitura com paquímetro fracionário, né, com resolução de 1/128, né, referente à polegada. Esse instrumento, né, não é um instrumento, o instrumento é o mesmo, é o paquímetro, né, o que muda aí é a relação é, do tipo de leitura, né, que é justamente esse rearranjo, né, dos valores de milímetro para polegada fracionária. É sempre importante ressaltar que essa questão da polegada fracionária ela é mais um modelo de comunicação, né, formal, né, entre os países que utilizam o sistema métrico e o sistema de polegada. Né. Então, o comum para os sistemas que utilizam esse tipo de leitura, né, de polegada, nesse tipo de unidade, eles não utilizam a fração, né, utilizam de fato o valor da polegada inteira. Mas como ocorre muito essa questão da comunicação técnica, né, exemplo, parafusos com valores em polegada fracionária, outras medidas com polegada fracionária, para que justamente tenha um padrão de comunicação no que diz respeito à fabricação desses elementos, né, esses elementos mais comuns. Então, por isso que é tão comum, né, ver medidas, né, com valores em polegadas fracionárias. Bom, então, o que acontece? A polegada fracionária ela traz uma resolução de 1/128. O que isso significa? A resolução é justamente o menor valor possível que ele consegue medir com exatidão. Então, no caso, quando ele está indicando aí 1/128, ele está indicando que pegou o valor de 1 polegada, né? No caso aí vamos considerar em milímetro, né? 25,4 milímetros, e dividiu em 128 partes. Né? Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente vai chegar à equivalência de quanto é a resolução específica desse valor em polegada fracionária. Né? Então, a polegada fracionária, que é indicada a menor resolução dela, é justamente uma polegada inteira dividida por 128 partes. E como é que a gente consegue identificar essas partes? Se a gente observar aqui, nessa escala, que a gente tem aqui de 0 até 1 polegada, a gente vai ter justamente 16 divisões. Né? Então, se a gente for observar aqui, contar cada uma dessas divisões, ela vai dar exatamente 16 divisões. Então, o primeiro ponto, para a gente fazer uma relação com o que viu até agora de leitura com paquímetro, a lógica permanece a mesma. Quem é que vai dar a condição de marcação é justamente o zero. Né? Então, esse traço do zero aqui é que vai dar a relação. Então, observa o seguinte, esquece essas divisões que tem aqui no nônio. Então, observa que a indicação do zero ela passou da primeira divisão e está antes da segunda divisão. Como a gente tem 16 partes aqui, a gente poderia considerar o seguinte, pegar 1 polegada, que equivale a 25,4, e dividir a mesma em 16 partes. Ou seja, a gente teria uma resolução de 1/16, ou seja, 16 avos de polegada. Né? Justamente se a gente não tivesse essas marcações aqui. Então, essa seria a resolução, né? 1/16. Só que 1/16 não é tão preciso, né? Ou é muito menos preciso do que 1/128. E de onde é que vem essas 128 divisões? É referente aí à polegada fracionária. O que acontece? Se você observar aqui em cima no nônio, a gente tem 8 divisões. Essas 8 divisões elas estão contidas justamente em cada uma dessas divisões menores. Então, para cada divisão menor dessa daqui, é como se a gente conseguisse ainda subdividir ela 8 vezes. Então, se a gente fizer essa subdivisão para cada uma das 16 partes, a gente vai ter justamente 16 multiplicado por 8, que vai dar igual a 128 partes. Né? Então, essas subdivisões elas ainda conseguem ser divididas. Cada divisão de um 16avo de polegada consegue ser dividido ainda em mais 8 vezes. Então, a gente consegue chegar a essa resolução de 1/128. Tá bom? A gente vai fazer outros exemplos para ficar melhor a fixação. Mas vamos resolver aqui esse exemplo para o vídeo não ficar tão longo. Voltando à questão do zero, o zero passou da primeira divisão, né? Aqui, e está antes da segunda. Então, se a gente levar em consideração aquele contexto das 16 divisões, significa que ele passou de 1/16 e está antes de 2/16, né? Ou seja, 2/16 que seria justamente esse daqui. Mas esse 2/16 não me interessa agora. O que me interessa é o seguinte, se eu sei que cada divisão dessa daqui
corresponde a 8 dessas aqui menor, significa que ele já passou 8 divisões. Então eu já sei que ele já passou 8 divisões. Agora o que é que eu vou analisar? Em qual divisão ele está coincidindo agora? Então observa que ele já passou da quarta, da quinta e está na sexta divisão do nônio. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar com esse 8 aqui. Então nesse caso, a gente vai ter justamente 8 mais 6. Né? Então 8 mais 6 vai dar igual justamente a quanto? 14 divisões. 14 a gente vai fazer a fração com quem? Com 128. Então essa leitura aqui em polegada é 14/128. Só que 14/128 a gente pode simplificar. Né? Então a gente pode chegar a 7/64. Então essa é a leitura, ou seja, 7/64 de polegada, né? Ou seja, 7/8 de 64 polegadas. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aí na parte de leitura, né, de paquímetro, né, com resolução de 1/128, né, aí de polegada. Vamos ver aí qual a leitura que a gente vai fazer, né? Aqui tem a indicação, sempre observar o zero, né, inicialmente, né, onde é que o zero está parando aqui do nônio. Observa que o zero ele está entre 2 polegadas e 3 polegadas, né? Então significa que a gente já tem 2 polegadas inteiras, né? Então deixe guardado esse valor aí. O zero nesse caso, se a gente for observar, ele passou, né? Se a gente for marcar aqui, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava divisão aqui do paquímetro, né? Então se ele passou 8 divisões, significa o seguinte, né? Ou seja, que a gente tem a relação de 8 multiplicado por 8. Né? Por que 8 multiplicado por 8? Vou explicar. Deixa eu só calcular aqui. Então a gente vai ter 8 vezes 8, que vai dar igual a 64. Né? Então vamos lá explicar. O que acontece? Eu já falei em outros vídeos que para cada divisão dessa daqui, da escala principal, é como se a gente estivesse passando 8 divisões do nônio. Né? Então, como ele passou, coincidentemente, 8 divisões da escala principal, e para cada uma tem 8 divisões do nônio, a gente multiplica, né, 8 pela quantidade de divisões que ele passou. Então, nesse caso aqui, confirmando, ele passou uma divisão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vê que ele está justamente na nona divisão. Né? A nona divisão que vai me interessar é só observar aqui a coincidência. Então eu já tenho 64, deixo 64 guardado aí. E agora eu vou verificar aqui onde foi que ele coincidiu. Observa que foi passou a primeira, segunda, terceira divisão. Então o que é que eu vou fazer? Pegar esse valor aqui 3 e somar com o 64. Então eu vou ter aqui 64 mais 3. 64 mais 3 vai dar igual a 67. Beleza? Então, o que é que isso representa? Então, somando aqui, a gente vai ter 64 mais 3, então vai dar 67. Né? Então, o que é que a gente vai ter agora? Só é juntar os valores. Ou seja, eu tenho aqui 2 polegadas inteiras e tenho 67/128, né? Avos de polegada. Então, essa aqui é a leitura do paquímetro. Né? Aí você diz, pô, o 128 veio da onde? O 128 ele sempre vai estar representando porque é a relação de resolução do paquímetro. Quando é que não vai aparecer o 128? Vamos supor que o valor aí tivesse dado 60/128. Então, se desse o valor 60/128, a gente poderia simplificar por 2, que daria 30 por 64. A gente poderia simplificar por 2, que daria 15, 32. E aí fecharia. Ou seja, veja que simplificado, 128 não iria aparecer. Mas a relação de resolução é por 128. Então, nesse caso aqui, significa que não dá para simplificar. Então, por isso esse valor. 2 polegadas, 67/128. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de leitura com paquímetro, né? Paquímetro fracionário, né? 1/128, né? Polegada. E é justamente essa a leitura que a gente vai estar fazendo aqui, né?
Sempre ficar atento, né, com a indicação aqui do zero, né? A gente já tem um vídeo, né, que fala dessa relação das 16 divisões da escala linear, né? Então, se a gente tirar o nônio aqui do paquímetro, né, se a gente eliminar isso aqui, né, a gente vai ter aqui uma indicação apenas linear, né? Na verdade também é linear com o nônio, né? Mas a gente vai estar trabalhando com a relação de 16 divisões, né? Então, se a gente for observar apenas o zero, a gente sempre vai estar tomando como base essa interpretação. E depois a gente verifica a coincidência, né, quando houver no nônio. Então, nesse caso aqui, o zero ele está marcando exatamente no segundo traço, né? Então, quando ocorrer dessa forma, beleza, não precisa verificar nada aqui, né? É só verificar a coincidência que ele está parando, né? Passou a primeira, passou a segunda, né? Então, a gente tem aí a relação... deixa eu só aumentar aqui. A gente tem a relação de 2/16. 2/16, também conhecido como um oitavo, né? Por que um oitavo? A gente só é simplificar 2/16 por 2, né? 2 dividido por 2 vai dar 1. 16 dividido por 2 vai dar 8, né? Então simplifica e vai estar o valor aí correto, né? 1/8 de polegada. Então esse é o valor no que diz respeito à leitura aqui da imagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando sobre conversão de polegada milesimal para milímetro. No caso aí, supondo que a gente tenha 1 polegada e 453 milésimos de polegada e a gente queira converter para milímetro, né? O primeiro passo é aquela relação base realmente da unitária, né? Ou seja, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, né? Então nesse caso aqui a gente já entende que 1 polegada vai sair, né? Porque a gente já sabe o valor dele aqui específico, né? Que é 25,4 milímetros, e a gente vai se preocupar mesmo na conversão com o 453 milésimos de polegada, né? Então nesse caso aí, 453 milésimos de polegada, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma relação do seguinte, né? Já que é milésimo de polegada, ou seja, significa que a polegada ela foi dividida em 1000 partes, né? Lembrando, não é polegada fracionária, né? Realmente é polegada milesimal, mas, ou seja, cada valor, né, milesimal de polegada, né? Ou seja, cada espaçamento, cada divisão, ele tem uma equivalência no que diz respeito ao sistema métrico, né? Então, nesse caso aí, o primeiro passo é justamente esse, pegar 25,4 milímetros e dividir por 1000, né? E depois multiplicar por 453, ou seja, eu vou querer 453 partes, né, desse total, né, que seria das 1000 divisões. Então, 25,4 milímetros dividido por 1000, a gente vai ter só liberar aqui, 25,4 milímetros dividido por 1000 vai dar 0,0254, né, milímetros, né? Ou seja, aqui a gente já tem uma relação do seguinte, né? 1 milésimo de polegada equivale a 0,0254 milímetros. Então, a gente vai pegar esse valor agora e multiplicar por 453, que vai dar aí 11,50 ou 5.062, né? Então, vai dar 11,5062 milímetros, né? Então, nesse caso aí, o valor equivalente a 453 milésimos de polegada. O que a gente precisa fazer agora? Somar os dois. Então, somando os dois valores, a gente vai ter 36,9062 milésimos de milímetro, né? Então, seria aí a relação. Ou, na verdade, aqui não daria nem milésimo, né? Daria micros, né? Já é a quarta casa, né? Então, aqui seria a relação da conversão de 1 polegada, 453 milésimos de polegada para milímetro, né? Então, aqui a gente tem aqui o valor final, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia. Hoje a gente vai falar sobre questão de conversão, né, de medidas, né, que utilizam feet e inch, né, nesse caso aí pés e polegadas, né. A gente já fez vários vídeos falando sobre conversão de polegada, e aí a gente vai fazer esse aí falando também sobre a questão do feet, né, que é muito comum para elementos que possuem aí um comprimento mais elevado, né. Então, no caso, supondo que você pegue uma caixa, né, que vem aí de um país oriundo de sistema inglês, né, e venha com essa indicação, né, de 5 pés e 8 polegadas, né, aqui pés e polegadas,
E aí nesse caso aí, qual é a relação, né? Um pé representa 30,48 centímetros e uma polegada 2,54 centímetros, né? Então nesse caso aí, como a gente tem a relação do valor unitário, agora só é fazer a multiplicação, né? 5 vezes 30,48 centímetros e 8 vezes 2,54 centímetros, né? O resultado da multiplicação só é somar e a gente vai ter o resultado final, né? Então fazendo a multiplicação dos pés, a gente vai encontrar 152,4 centímetros e da polegada 20,32 centímetros. Somando os dois valores, a gente vai chegar aí a equivalência de 172,72 centímetros, né? Ou seja, a relação que a gente tem aí para esse comprimento, né? Convertendo aí para metros, né? A gente tem aí 1,72 metros, né? É a relação de altura para essa caixa. Então, esse aqui seria o valor final aí referente à conversão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos de metrologia, né? Hoje a gente vai falar sobre mais uma relação de conversão, né, de medidas utilizando FIT e INT, né? Ou seja, pés e polegadas, que é muito comum, né? A relação de altura, distâncias consideradas maiores, né, em relação aí a milímetros, né? Então nesse caso aí, supondo que o valor seja 8 pés e 3 polegadas, né? A gente fazendo a relação aí de que um pé equivale a 30,48 centímetros, né? Aqui no caso está aparecendo 2 polegadas, né? Mas na verdade considera aqui sendo 1 polegada, né? 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, né? E não 2 polegadas, né? 2 polegadas seria obviamente o dobro. Então 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Né? Então, nesse caso aqui, como a gente tem a relação do valor unitário, é só fazer a multiplicação. Né? Então, 8 pés multiplicado aí por 30,48 centímetros, né? E 3 polegadas multiplicado por 2,54 centímetros. Né? O resultado da multiplicação dos dois cálculos, né? A gente vai somar e aí vai ter o valor final. Né? Então, multiplicando aí 8 pés, a gente vai encontrar 243,84 centímetros. 3 polegadas, né, 7,62 centímetros. Somando os dois, a gente vai encontrar 251,46 centímetros. Né? Convertendo aí para metro, a gente vai ter 2,51 metros. Né? Então, seria a relação aí da altura, né, de conversão do que diz respeito a 8 pés e 3 polegadas. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!